dita e como ela pode ser vivida no ambiente escolar. Então esse é o nosso roteiro. Eu espero que essa dinâmica de problema, solução e aplicação seja suficiente para a gente tomar conhecimento da relação entre a cosmovisão cristã e sua aplicação na dinâmica escolar. Vamos ao problema? Vamos ao problema? Bom, como eu disse, e aqui, perdoe-me pela configuração, que às vezes quando transporta para o Mac tem um pouco de diferença na configuração, mas o problema é o dualismo. E aí nós vamos ver o dualismo nessas 4 categorias que eu elenquei aqui. Bom, mas o que seria, propriamente dito, o dualismo? Olha como o Brian Walsh e o Richard Middleton definem dualismo. Dualismo, na verdade, é uma visão de mundo seccionada da realidade. É quando você pega a realidade de Deus e secciona essa realidade no meio e faz uma distinção entre uma parte da realidade e outra parte da realidade. Esse é um dualismo. E eu estou chamando a sua atenção nessa tarde para dizer que um dos grandes problemas que emperram a aplicação e a vivência da cosmovisão no ambiente escolar é que nós herdamos muito dessa tradição interpretativa dualista. Então, algumas pessoas dizem que esse é um dos grandes monstros, um dos grandes problemas que fazem com que a visão de mundo cristã não seja permeante no ambiente escolar. E é esse problema que eu gostaria que você tomasse bastante conhecimento dele para saber onde nós estamos pisando e a visão de mundo que nós acabamos herdando. Bom, então é uma cosmovisão dividida, separa a realidade em 2 categorias fundamentalmente distintas. Sabe aquela distinção? Essa esfera da vida é santa, essa aqui é profana, essa é sagrada, essa é secular. Isso é um dualismo, você secciona a realidade de Deus. Bom, essa visão de mundo tem influências. O cristianismo não herdou isso de maneira à toa, mas a influência disso pode ser percebida no quê? Nessa bela pintura de uma catedral do Vaticano chamada a Escola de Atenas. A Escola de Atenas. Essa pintura pode ser muito útil porque no centro dela você tem 2 figuras centrais. Quais são elas? A figura de Platão e Aristóteles. Você pode perceber que você tem um dos homens com as mãos levantadas para cima, Platão. E você tem um outro homem, que é Aristóteles, apontando com as suas mãos para baixo. Essas 2 influências acabaram fazendo com que nós tivéssemos uma visão de mundo que valoriza coisas supremas, ou, como nas palavras de Platão, um mundo inteligível, que é superior a um mundo sensível. Olha o dualismo platônico aqui. Vocês lembram que no próprio diálogo platônico, chamado Banquete, você tem ali o ideal do filósofo. Qual é o ideal do filósofo segundo o diálogo Banquete? É se libertar da prisão do corpo, porque essa realidade sensível, corporal, é uma realidade inferior. Mas qual é a realidade que deve se buscar? Uma realidade suprema, um mundo das ideias, uma realidade superior. Então, esse dualismo pode ser percebido na influência platônica. Ou se dá por conta de uma influência platônica que diz, olha, a realidade é dividida em 2 partes. Há uma realidade superior, o mundo das ideias ou das formas, e há uma realidade inferior, o mundo sensível. Essa realidade inferior do mundo material, ela é uma realidade que a gente poderia atribuir significado a ela dizendo que é uma realidade de menor valor em relação a uma outra realidade superior. Perceba como você tem isso em Platão. E Aristóteles, por outro lado, vai enfatizar, nós precisamos nos concentrar não numa realidade superior, mas nós nos concentramos na realidade empírica. E é por isso que Aristóteles está apontando para baixo.
Não devemos desejar algo como no mundo das formas, mas na própria realidade sensível e empírica. Mas o grande ponto é que essas conclusões, tanto de Aristóteles, concentrando mais uma realidade empírica, como de Platão, desejando mais por uma realidade transcendente ou superior, olha o destaque em vermelho, exerceram profunda influência no desenvolvimento do pensamento cristão antigo. E aí você poderia pensar nessa frase também do Brian Walsh e do Richard Middleton, dizendo: o dualismo é o problema fundamental da cosmovisão que tem contaminado a história da igreja e ainda nos contamina. Você já parou para pensar sobre isso, na seriedade disso? Uma afirmação dessa monta, olha, quando você divide a realidade, secciona o mundo e diz essa realidade é superior e essa é inferior, isso traz consequências sensíveis e significativas para todo o desenvolvimento da história da igreja. Em termos práticos, olha só, você já ouviu isso? O cristianismo se apropriou disso, uma realidade superior que você chama de graça e uma realidade inferior que se chama natureza. Não é à toa que essa distinção platônica de um mundo superior e de um mundo inferior foi assimilada pelo cristianismo, só que com outros nomes. Agora é a esfera da graça e a esfera da natureza. Qual é a esfera superior? A graça, em detrimento da natureza. Graça são coisas relacionadas a Deus, à igreja, à oração, à religião. Natureza, mundo inferior, relacionados ao quê? À criação, às coisas terrenas, ao visível, ao corpóreo. Então percebam como o cristianismo assimilou essa visão dualista da realidade, e aí você tem isso de maneira bem pictórica nessa figura de um mosteiro. Veja só, se o que vale na realidade é a esfera da graça e não a esfera da natureza, isso poderia ser aplicado ao meu envolvimento no mundo, às disciplinas do mundo, às esferas do conhecimento do mundo, como biologia, química, física, economia, política. Se isso é algo inferior ao conhecimento dessa realidade material, o meu projeto de vida vai ser um distanciamento dessa realidade para viver uma vida reclusa. Essa mentalidade monástica parte dessa visão de mundo. Olha, o meu projeto de vida cristão é me abster dessas coisas que são inferiores do reino da natureza. Eu quero viver uma dinâmica do reino da graça. E é por isso que uma das implicações desse dualismo é viver uma vida contemplativa. Se a natureza é minha inferior, e até muitas vezes negativa, eu tenho que me distanciar dela, porque o que importa para Deus é a esfera da graça. Bom, isso fez com que as pessoas tivessem uma visão de trabalho, por exemplo, que fosse mais uma visão inferior do trabalho, porque o trabalho está no reino da natureza, e como eu já mencionei um pouco, tivesse uma visão muito positiva de uma vida reclusa e de uma vida contemplativa. Bom, você pode perceber isso durante a Idade Média como? Você pode perceber em quais coisas eram pintadas. Veja, a arte é a expressão da visão de mundo de um tempo, não é? Você pode perceber que os temas a serem pintados eram temas relacionados ao quê? A esfera da graça, temas religiosos. Você pode perceber como a grande parte da arte estava relacionada ao quê? A vida da igreja. E aí vem a citação do Middleton dizendo que a implicação disso é que a vocação monástica ou clerical era o único chamado cristão verdadeiro. Na verdade, em termos de chamado, em termos de vocação, eram os únicos usados em referência a tais atividades. Então falava o seguinte: bom, se a graça, se eu estabelecer um dualismo, graça, natureza, e a esfera da graça é superior à natureza,
O que vai ser valorizado em termos de trabalho é o trabalho religioso, clerical. E o único trabalho chamado de vocação é, de fato, o trabalho nessa perspectiva religiosa ou clerical. Vocês percebam como isso traz inúmeras implicações para o próprio empreendimento educacional, para o próprio empreendimento nosso como professores de diversas áreas, alguns nas áreas de biologia, na área de química, física, história. Perceba como há nessa mentalidade uma postura de quase distanciamento dessas áreas do saber que não estão conectadas àquilo que faz parte da esfera da graça, certo? Só que aí o tempo vai passando e aí você acaba tendo uma inversão. Olha só, num primeiro momento o dualismo se dá, é um dualismo graça à natureza, não é? Que é superior anteriormente, que eu falei? É a esfera da graça, em detrimento da natureza. Mas ao longo do desenvolvimento histórico, há ao longo do tempo uma inversão. Qual é a inversão? É que o dualismo passa a ser natureza em detrimento da graça. Tá certo? Natureza em detrimento da graça. Então, é o mundo natural que passa a ter protagonismo em detrimento da esfera da graça. E eu gosto muito dessa citação aqui do Francis Schaeffer, no livro A Morte da Razão. O princípio vital a ser notado por trás disso é que, olha que frase impactante, à medida que a natureza vai se tornando autônoma e independente, a natureza passou a tragar a graça. Então veja, à medida que o desenvolvimento histórico se dá, essa esfera da natureza vai sendo mais valorizada e vai sendo pensada de maneira autônoma, ou seja, sem relação com Deus, sem relação com a sua palavra, a ponto das áreas do conhecimento serem pensadas de maneira autônoma, tragando a graça. Nós herdamos essa mentalidade desse dualismo natureza-graça em muitos sentidos, porque os empreendimentos teóricos e o conhecimento das disciplinas do conhecimento, da história, da filosofia, da biologia, eles são feitos cada vez mais de maneira emancipadas. Deus não tem nada a ver com isso, mas é como se o conhecimento de uma determinada área fosse neutro e autônomo e não levasse em consideração Deus, a sua realidade e a sua palavra. Então, ao longo do tempo, nós acabamos herdando essa mentalidade dualista em que a natureza traga a graça. Você pode perceber isso também na pintura. Olha só, perceba que você já tem, mais no final da Idade Média e no começo do Renascimento, uma pintura que ainda trata de temas religiosos, mas olha o tamanho dos personagens humanos. Você já perceba que as paisagens já estão sendo levadas em consideração ao mundo da natureza aí, se emancipando. Tá certo? Se por um lado você tem temas religiosos e uma arte voltada a temas religiosos, agora você já tem uma arte voltada a temas religiosos, mas você já vê a natureza tomando corpo. E a própria realidade natural sendo pintada. Você já tem, por exemplo, essa obra de Dürer, O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, o primeiro artista europeu a pintar as paisagens e retratos como tema principal de um quadro. Paisagens, retratos. E aí você tem essa emancipação cada vez mais da natureza. Davi e Michelangelo, por exemplo. Você pode perceber que o mundo natural vai sendo pintado, a vida real, as navegações e assim por diante. Bom,
Depois do final da Idade Média, no começo do Renascimento, você tem a Reforma Protestante. E a gente pode perceber que a Reforma Protestante é meio que um movimento de oposição a essa visão de mundo cindida, que ora polariza a graça em detrimento da natureza, que ora polariza a natureza em detrimento da graça. E aí então a Reforma Protestante diz que não, nós não devemos ter uma visão dividida da realidade, mas nós temos que ter uma visão única, em que Deus é o centro de todas as coisas e toda a realidade deve ser pensada a partir de Deus como seu centro. Veja que maneira diferente. Agora eu não tenho uma realidade dividida. Eu não tenho o superior e o inferior. Eu não tenho a natureza em detrimento da graça, a graça em detrimento da natureza. Eu tenho uma realidade única em que Deus é o centro dela e todas as áreas devem ser entendidas à luz dele. E Francis Schaeffer diz assim: o que a reforma nos diz, portanto, é que Deus fala nas Escrituras tanto daquilo que é chamado superior, quanto daquilo que é chamado de inferior. Ele falou em uma revelação verdadeira sobre a natureza, o mundo e o homem. Por isso os reformadores tinham uma real unidade de conhecimento. Eles simplesmente não tinham o problema do renascimento entre natureza e graça. Eles tinham uma unidade real. Não porque eram espertos, mas porque tinham uma unidade baseada no que Deus revelou em ambas as áreas. Em contraste com o humanismo, não existia para os reformadores nenhuma parte autônoma. Nancy Pearcey diz: o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo, e a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. Bom, eu tentei mostrar para vocês aqui nessa parte, de maneira rápida, um pouco do desenvolvimento dessa visão de mundo dualista, mostrando para vocês que ora esse dualismo é expresso numa supremacia da graça, ora numa supremacia da natureza, mostrando como a reforma de algum modo foi resistente a essa mentalidade, buscando uma visão de mundo integral sobre o senhorio de Deus. E por fim dessa parte do dualismo, eu quero mostrar para vocês duas consequências práticas dessa visão de mundo dualista. Qual foi o resultado disso para a vida concreta das pessoas? E eu pensei em dois resultados práticos. E vou explicar para vocês por quê. Veja, quando eu tenho uma visão de mundo dividida, e eu acho que a graça é superior à natureza, eu vou me envolver com essas questões relacionadas à graça e eu vou esquecer a natureza. Isso me leva a uma postura de vida como reclusa. O cristão não tem permeância pública. Ele valoriza a igreja, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum. Ele valoriza isso, mas ele não tem uma permeância pública. Por quê? Porque o mundo chamado da natureza, ele não tem valor. Isso faz com que o cristianismo seja um cristianismo indiferente ao mundo em que vive. Reclusão. Quando a graça é superior à natureza, isso leva a uma postura de vida reclusa. É por isso que muitas das nossas comunidades cristãs, nós falamos do que é na nossa vida secular. Não é verdade? Esse é o meu trabalho secular. Porque é inferior, não vale nada. Ou não vale muita coisa. O que é importante é o quê? A reunião de oração de quarta-feira à noite. O que é importante é o dia do domingo na igreja. Mas quando eu entro na segunda-feira, a segunda-feira é quase que irrelevante. Essa é uma postura de vida reclusa, em que as pessoas não se envolvem de maneira significativa com a vida pública e com a criação real de Deus. E aí faz com que o cristianismo seja um cristianismo irrelevante. Nós não somos mais discípulos, não somos mais sal da terra e luz do mundo.
Não amamos a criação de Deus. Não queremos envolvimento com a criação de Deus. Não achamos que é relevante conhecer de maneira profunda a criação de Deus e as mais diversas áreas dessa criação. Reclusão. Mas uma outra postura que é tão danosa quanto uma vida reclusa é uma postura de vida secularizada. Perceberam a secularização? Como é que se dá a secularização? Agora é o outro dualismo. É quando a natureza ou o mundo natural, ou a criação de Deus é valorizada por mim, mas é valorizada por mim de maneira autônoma. Sabe aquela coisa? Eu vou à academia, eu me preparo na minha expertise, ou na minha área de conhecimento específica, mas eu não estou preocupado em pensar essa área à luz de Deus. Eu estou preocupado em pensar essa área a partir dos ditames do mercado. Secularização. Eu me envolvo com a criação de Deus, eu me envolvo com as áreas do conhecimento, elas são importantes para mim, mas elas são importantes do ponto de vista autônomo. Elas são importantes sem Deus ser contemplado. Secularização. A natureza tragou a graça em muitas das nossas academias. E essas duas posturas têm feito do cristianismo absolutamente irrelevante. Porque a postura de reclusão é terrível, mas a postura de envolvimento secularizado também é tão terrível quanto. Irrelevância. É por isso que os cristãos não têm vida pública. Sabe por quê? Porque ou não se envolvem com a vida pública, ou quando se envolvem a partir daquilo que as pessoas estão já fazendo. Pensam como as pessoas pensam. Absorvem a área do conhecimento deles como as pessoas estão absorvendo no presente século. Vejam, reclusão e secularização e irrelevância. Irrelevância. Tentei mostrar para vocês aqui qual é o tamanho do problema. E esse problema, ele foi pensado por várias pessoas nos Estados Unidos. E eu gostaria de trazer para vocês agora algumas frases de alguns conhecidos pensadores. O primeiro deles é o famoso John Stott. Eu tinha uma citação do John Stott, em que o John Stott dizia o seguinte, que essa visão de mundo dualista levou as pessoas, sabe a fazerem o quê? As pessoas nas nossas igrejas desejarem não serem professores, pedagogos, historiadores, filósofos, não. O dualismo fez com que as pessoas desejassem as nossas comunidades serem pastores e missionários. Porque é isso que glorifica a Deus, nessa mentalidade. Mas o John Stott, no livreto, eu li no começo do seminário esse livreto, Crer é também pensar. E ele fala um pouco dessa postura assumida pelos cristãos. Ele diz assim: a concentração dos católicos está no ritual. A da que ele chama dos radicais, dos liberais, na ação social. A dos pentecostais, muitas vezes na experiência. E todas essas práticas são sintomas de uma doença: o anti-intelectualismo. E agora, o final é impactante. São válvulas de escape para fugir à responsabilidade dada por Deus. Eu tomei conhecimento, quando estava preparando esse material aqui, desse livro excelente do Mark Noll, The Scandal of the Evangelical Mind. O Mark Noll tentou mostrar como uma mente cristã está muito distante até mesmo das instituições cristãs no contexto americano. E ele disse assim: os evangélicos americanos modernos têm falhado notavelmente em sustentar uma vida intelectual séria.
Eles têm alimentado milhões de crentes nas verdades básicas do Evangelho, mas eles têm abandonado grandemente as universidades, as artes e outras esferas da alta cultura. E essa frase me chamou muita atenção. O escândalo da mente evangélica é que não há muito de uma mente evangélica. Porque as disciplinas acadêmicas fornecem apenas categorias modernas para a vida da mente, mas o ponto não é simplesmente se os evangélicos podem aprender a ter sucesso na academia moderna. O ponto não é se você é preparado conceitualmente naquelas áreas do conhecimento e se você tem cursos de mestrado e doutorado, ainda que seja muito desejável e correto fazer isso, mas o ponto não é simplesmente se você absorveu uma maneira de pensar do presente século a respeito da sua disciplina. Não é simplesmente isso. Nós não estamos falando simplesmente de pessoas ocupando posições de destaque na academia contemporânea. Mas nós estamos falando do quê? Do esforço para pensar como um cristão. Para pensar dentro de um quadro especificamente cristão, em torno do espectro da aprendizagem moderna. Pensar como cristão em meio ao mundo que pensa de maneira diferente. Incluindo economia, ciência, política, crítica literária, escrita imaginativa, investigação histórica, estudos filosóficos, linguística, história da ciência, teoria social e as artes. Ele percebeu isso, fazendo um estudo das instituições confessionais americanas. É interessante, no ano passado, eu creio que do meio para o final do ano passado, eu assisti uma palestra do reverendo Davi Charles Gomes, que é o chanceler da nossa universidade. E nessa palestra, está disponível no site do Mackenzie, no link da chancelaria, você pode entrar lá. Ele faz um estudo das instituições confessionais nos Estados Unidos. E a partir desse estudo ele faz uma classificação dessas instituições confessionais, mostrando como que muitas delas estão vivendo essa dinâmica confessional. Então, para quem tem interesse em pensar nessa relação da confessionalidade cristã aplicada à universidade, ele faz um estudo mostrando que tipo de confessionalidade várias instituições americanas têm vivido. Esse é o final do nosso assunto, problema. Bom, mas se a história ficasse por aqui, nós íamos ficar um pouco tristes, desanimados, decepcionados, frustrados. Muito obrigado por mais uma palavra. Frustrados com essa realidade que nós acabamos herdando e que muitas pessoas estão observando isso até no nosso meio contemporâneo. Mas eu creio que para nós superarmos essa visão cindida da realidade, que tem feito ou que nós não nos interessemos, ou que muitos cristãos não se interessem pelos assuntos da vida, ou feito que cristãos se interessem, mas se interessem apenas por eles, sem levar em consideração o senhorio de Cristo, eu creio que para nós superarmos essa visão, não só de estarmos na academia, mas de pensarmos como cristãos, é preciso que nós caminhemos para ter uma visão de mundo cristã. E a segunda parte da nossa palestra vai falar a respeito disso. É óbvio aqui que eu não vou falar tudo acerca de uma visão que compõe uma visão de mundo cristã. Mas aqui eu vou dar alguns elementos que vão ser importantes para nós pensarmos depois naquelas aplicações da dinâmica escolar. Até aqui tudo bem? Podemos ir para a solução? Vamos lá. Bom, do ponto de vista instrumental, eu quero, no primeiro momento, pensar com vocês a título da definição. Definição literal, entendendo que a palavra cosmovisão ela vem do alemão, traduzida para o inglês, e na língua portuguesa pode ser, de maneira bem genérica, entendida como uma visão de mundo, uma visão
de mundo, uma visão acerca da realidade. Agora, de uma maneira um pouco mais detalhada, a gente pode pensar nessa definição do James Sire na cosmovisão como um compromisso radical, como um compromisso do coração, que se expressa por meio narrativo ou por meio teórico. Então, um compromisso fundamental do coração humano que se expressa de maneira teórica ou narrativa a respeito dos assuntos mais básicos da realidade, que é o mundo, quem somos, para onde vamos e assim por diante. A respeito das questões mais básicas da realidade que tem relação com a nossa vida, com a nossa prática. Então, essa definição do James Sire é um pouco mais detalhada. E aí, então, nós vamos para o primeiro elemento de uma cosmovisão cristã, que é Deus é Senhor. A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai entender esse assunto, uma visão de mundo cristã, é importante você pensar na visão de mundo cristã a partir do senhorio de Cristo. Deus como Rei. E eu trouxe essa ideia de Deus como Senhor para trazer para vocês essa ideia. Primeira coisa que faz parte da visão de mundo cristã e que é fundamental é entender que Deus é Rei, que Ele é Senhor sobre toda a terra. E você tem vários salmos, a partir do Salmo 95, que vão falar a respeito dessa realeza de Deus sobre toda a sua realidade. Essa frase, acho que você já tomou conhecimento dela, do Abraham Kuyper: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então é muito interessante você pensar a respeito de Deus como o Senhor. Tudo que nós temos é dele, não é nosso, é dele. Nós não temos o direito de fazer da criação aquilo que nós queremos fazer, mas nós só temos o direito de olhar a criação a partir da maneira que Deus olha, porque é dele. E Ele é Senhor sobre toda a realidade criada. Pensando em Deus como Senhor, primeiro, Ele é o Criador. Com isso eu estou dizendo que a matéria não é eterna, que o mundo tem um começo, em que Deus é aquele que trouxe à existência pela palavra do seu poder todas as coisas. O Albert Walter chama isso de atividade criativa. Atividade criativa. O que é atividade criativa? Olhamos para o passado e dizemos que pela sua palavra Deus trouxe à existência do nada a matéria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu estou pensando nesse Deus que é Senhor de toda a realidade, que trouxe à existência essa realidade, e não só trouxe à existência essa realidade, estabeleceu leis, mas o que Ele faz? Ele é sustentador também. Ele não é só o Criador. Ele não só trouxe à existência esse mundo, estabeleceu as leis e o modo de funcionamento desse mundo. Ele continua sustentando toda a sua criação e as leis que Ele mesmo estabeleceu. E aí então Albert Walter chama isso de ordem criada. Ordem criada. E falamos de ordem criada quando nos referimos às leis estabelecidas por Deus no ato da criação, que vigoram desde então, mas não de maneira livre, porque Deus as mantém. E aí o texto de Hebreus 1:3, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O mundo é de Deus. E nós não temos o direito de fazer com o mundo de Deus aquilo que nós queremos fazer. Nós não temos direito de entender o mundo de Deus sem Ele. Vocês estão
percebendo o tamanho da rebelião que é quando nós nos debruçamos sobre a nossa área do conhecimento sem levarmos Deus em consideração, sem pensarmos que Ele é o Senhor de toda a realidade, mas nós trazemos outras autoridades apóstatas que servem como senhores daquilo que nós estamos fazendo. O mundo não é da academia. O mundo não é do materialismo contemporâneo. O mundo é de Cristo. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Portanto, nós como educadores cristãos, nós não temos o direito de olhar a realidade de Deus com outras lentes que não as lentes dele. Isso é rebeldia. E esse é o primeiro pilar da cosmovisão cristã. Deus é Rei. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Segundo ponto do nosso assunto, cosmovisão cristã. O mundo é revelação. Olha, você precisa entender isso. Isso é libertador. Isso é muito significativo para a sua vida e para aquilo que você está a fazer como educador. O mundo é revelação. Eu costumo ilustrar essa ideia do mundo como revelação com uma seta. O mundo, na verdade, é uma seta para cima. Eu tenho um filho do coração, que ele nasceu com uma insuficiência renal crônica e por conta disso ele teve um comprometimento na primeira infância. Então o desenvolvimento dele cognitivo, pedagógico, não é o mesmo de uma criança que nasce em condições biológicas ideais. E por conta disso a gente tem trabalhado lá em casa para tentar... ele fala muito bem, se expressa, muito afetivo, corre, anda, faz tudo isso. Mas a gente tem tentado lá em casa alfabetizá-lo. E esse tem sido um grande desafio. Há anos estamos tentando alfabetizá-lo. E é interessante isso porque a gente pensa em alfabetizá-lo por quê? Embora ele tenha uma habilidade relacional muito boa, embora ele fale muito bem, seja piadista, jocoso, tem tudo isso, mas ele, com relação ao conteúdo abstrato, ele tem dificuldade, tem um comprometimento de memória, já teve paradas cardíacas ao longo da caminhada, então ele tem um comprometimento, mas a gente tenta... Ele vai à escola regularmente, a gente tenta alfabetizá-lo, ele já melhorou muito, ele já consegue identificar vários símbolos e assim por diante. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes eu fico pensando, olhando essa nossa reflexão dessa tarde, dizendo, no fundo, eu acho que o meu olhar precisa ser um pouco mais calibrado. Porque no fundo, embora eu deseje muito, até o mínimo para o meu filho, que ele tenha um conhecimento mínimo para ele poder se posicionar de uma maneira melhor nesse mundo, no fundo, quando eu deveria estar levando meu filho com essa mentalidade de simplesmente conhecer o aspecto linguístico dessa criação. Mas eu deveria pensar um pouco diferente, falar, não, o meu filho, ele precisa conhecer, por meio do conhecimento do mundo, Deus. Esse é o objeto do nosso conhecimento. As disciplinas, a criação, não é fim, é meio. Então, às vezes eu estou pensando uma área, até mesmo para o meu filho, às vezes eu fico pensando, eu me pego pensando, isso é fim. Estou pensando isso como um fim. Mas não, o meu real interesse é... Bom, eu deveria pensar e querer e desejar que ele conhecesse um pouco mais de uma determinada linguagem, para que ele pudesse ter mais condições de conhecer a Deus, e não simplesmente para dominar uma linguagem. O conhecimento da realidade é meio e não fim.
Nós não conhecemos história para conhecermos história. Nós não conhecemos biologia para sermos versados em citologia. Nós não conhecemos filosofia para conhecermos a história da filosofia. Nós conhecemos as disciplinas do conhecimento porque nós queremos conhecer, no fundo, Deus. Porque o mundo é revelação. O mundo mostra quem Deus é. Na verdade, nós estamos interessados em Deus. E perceba que pensamento diametralmente oposto, que muitas vezes nós pensamos em Deus simplesmente no conhecimento de Deus como um conhecimento místico. Mas nós estamos falando do conhecimento de Deus por meio da sua criação. O mundo é uma seta para cima. Ele revela quem Deus é. E muitas vezes nós queremos interpretar o mundo como uma seta para baixo. Estamos querendo só conhecer uma área do conhecimento. Estamos achando que o conhecimento da realidade é um fim em si mesmo, enquanto nós devemos pensar o mundo como meio. Um meio para a glória de Deus. Olha o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia. Olha qual a função do firmamento. Anunciar o quê? As obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há linguagem, não há palavras, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O mundo é revelação. Romanos 1. Por quê? Qual é a justificativa para a condenação de muitos homens que não creram em Deus e nem em Cristo como Senhor e Salvador? Qual é a justificativa dada para a condenação deles nas palavras do apóstolo Paulo? É porque Deus se revela por meio das obras das suas mãos. Olha só, verso 20, verso 19. O que se pode conhecer de Deus está onde? É manifesto, é revelado. Deus lhe manifestou os atributos invisíveis de Deus. Quais são eles? Seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Qual é o argumento que o apóstolo Paulo utiliza para a condenação dos ímpios? É porque Deus se revela na criação e os atributos deles, e a criação serve como meio para que as pessoas conheçam seus atributos. Qual é o meio? Para que serve essa criação? Para revelar quem Deus é. No fundo, todos nós só devemos ter um objetivo nessa vida e no nosso empreendimento educacional. Qual é? Conhecer a Deus por meio da minha área de conhecimento. Está querendo ser um expert em matemática? Ou está querendo utilizar um aspecto da realidade criada por Deus, um aspecto matemático, para conhecer mais dele? Alexander Skillman tem uma frase muito interessante que é: visto que a criação é santa, uma de suas vocações, olha qual é a vocação da criação, uma de suas vocações primárias é nos contar sobre Deus e nos atrair para a comunhão mais íntima com Ele. Nós somos elevados à ação de graças e louvor da criação e suas dádivas ao Criador como doador. Isso é chamado de visão eucarística da vida e do mundo.
Eu achei interessante essa ideia de que a criação é santa. E qual a vocação da criação? É nos contar sobre Deus e nos atrair para uma comunhão mais íntima com Ele. E aí então, quando nós ouvimos essa mensagem da criação através das nossas áreas do conhecimento que nós nos detemos, e quando nós estamos diante disso, nós estamos rendendo graças e louvor. Por quê? Porque nós pudemos conhecer um pouco mais a respeito de Deus e glorificar o seu nome e agradecer o seu nome por esse grande privilégio que é. Deus, muito obrigado, porque o Senhor se revelou por meio da criação. E a criação, a vocação dela é dar a conhecer ao Senhor. E eu pude conhecer ao Senhor um pouco mais por meio desse meu empreendimento particular. E por isso, diante dessa realidade, eu posso agradecer, reconhecer, louvar, bendizer. Se isso não despertar você para um estudo mais aprofundado da sua área do conhecimento, eu não sei o que pode mais despertar. Se isso não levar-nos a arder para nós nos dedicarmos mais no nosso empreendimento, eu não sei o que pode nos motivar mais. Se isso não for o grande incentivador para os nossos alunos, eu não sei qual combustível pode nos incentivar mais. Olha como Calvino disse: é verdade que os mais ínfimos e mais insignificantes objetos, quer nos céus, quer na terra, até certo ponto refletem a glória de Deus. Agora, a frase mais famosa da exposição de 1 aos Coríntios é a segunda. Este mundo é semelhante a um teatro. Já viram falar disso? O mundo é o teatro da glória de Deus. Semelhante a um teatro no qual o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo da sua glória. Bem-vindo ao teatro. É um teatro em que você consegue perceber nesse espetáculo nada mais, nada menos que a glória de Deus. Você nunca vai numa peça de teatro e você sai tão entusiasmado do que nesse teatro em que a glória de Deus está sendo revelada ali diariamente. Vamos mais uma citação do Calvino. Calvino tem que ter pelo menos umas 4 citações, viu, gente? Tô brincando. Assim é que Deus tem estabelecido por toda parte, em todos os lugares, em todas as coisas, as suas insígnias e provas. Às vezes em brasões de tal nítido entendimento que ninguém pudesse alegar ignorância por não conhecer um tal soberano Senhor que tão amplamente havia exaltado sua magnificência. É quando em todas as partes do mundo, no céu e na terra, ele escreveu praticamente, gravou a glória do seu poder, e praticamente gravou a glória do seu poder, sua bondade, sabedoria e eternidade. Por mais que ao homem convenha, com sério propósito, os olhos volver à consideração das obras de Deus, uma vez que foi colocado nesse esplendíssimo teatro para que lhes fosse espectador, todavia, para que flua maior proveito, convém sobretudo alçar ouvidos à palavra. E aqui Calvino está nos mostrando também a importância não só de nos debruçarmos a revelação geral da criação, mas a revelação também da palavra. A sua palavra associada à sua revelação especial, associada à sua revelação geral. O mundo é revelação. Terceiro lugar, o homem é criado à imagem de Deus. Uma das mais importantes chaves de interpretação e de avaliação de uma visão de mundo apóstata, vou colocar assim, é a antropologia.
se nós tivermos uma antropologia cristã de fato, nós vamos conseguir avaliar muito dos influxos teóricos que estão indo contra as afirmações da palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse conceito de que o homem é criado à imagem de Deus, porque hoje você percebe que muitas pessoas acabam absolutizando sempre um aspecto do homem, não é? E eu gostaria de pensar com vocês que normalmente as pessoas empobrecem o significado da humanidade, elas reduzem o significado da realidade. Então, por exemplo, se você perguntar para alguém, por exemplo, de uma área mais filosófica, alguns podem definir o homem como um homo sapiens, um animal racional, certo? Mas se nós formos para outras áreas, vamos pensar o homem como um animal social. Ou vamos pensar o homem como um animal criativo. Ou vamos pensar o homem como um animal narrativo. Ou vamos pensar o homem como um ser artístico. Enfim, que produz artes e coisas desse tipo. Vejam que normalmente as pessoas tocam aspectos da humanidade, mas elas não tocam o núcleo distintivo da humanidade, que é o homem é um homo sapiens, não. Um homo faber, não. É um homo adorans. Isso é distintivo para a visão de mundo cristã. Isso que é o centro da visão de mundo cristã. E é por isso que a gente trabalha a antropologia pensando no homem como a imagem de Deus. Veja, vocês percebam como, às vezes, nesse mundo e nas abordagens vigentes, você tem aspectos sendo tocados, mas você não tem um núcleo sendo abordado. E aí você tem a definição de que o homem é primariamente um adorador. O homem é primariamente um ser religioso, espiritual, que foi criado para se relacionar com Deus. Isso é distintivo. Isso é o centro da visão da antropologia cristã. O homem como um ser religioso. Um homem como um ser que foi criado primariamente para se relacionar com Deus. Não para se relacionar com alguma área do mundo de Deus, para se relacionar com Deus. E a maneira que ele se relaciona com Deus determina muito do seu empreendimento com o mundo. Olha só, a citação do David Nagel diz: a primeira característica dos seres humanos é que somos primeiramente amantes. Amantes. Como Deus é amor, esta também deve ser a nossa natureza básica. Somos o tipo de criatura que ama pessoas, lugares e coisas. Homo sapiens, homo faber. Mas antes de tudo, homo adorans. Em outras palavras, temos pensamentos e fazemos coisas, mas antes e acima de tudo, somos o tipo de criatura que adora. Isso é muito distintivo. Olha que exemplo interessante. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus, e abençoou Deus dia 7º, santificou, porque nele descansou toda a obra que fizera. Fomos criados para nos relacionar com o mundo. Fomos criados para nos relacionar com o próximo. Primariamente para nos relacionarmos com Deus, e a maneira que nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o mundo e com o próximo. Olha só no 128 que legal, você pode perceber isso. Olha só: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Depende disso qual outra relação? Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Desculpa, vocês estavam tirando foto? Estão vendo? Olha só.
Somos criados à imagem de Deus. Homo adorans, somos amantes por natureza. Lembra das palavras de Jesus, resumindo a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. E depende disso a maneira como eu me relaciono com o trabalho, com a família, a maneira como eu me relaciono com o mundo, com o aspecto social. Olha só, vertical, dimensão vertical e dimensão horizontal. Êxodo 20, primeiros 4 mandamentos falando da nossa relação com Deus. Os outros mandamentos que falam da nossa relação com o mundo e com o próximo, os outros 6, independência da nossa relação com Deus. Quer o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Na antropologia cristã, a maneira que eu me relaciono com Deus determina a maneira como eu me relaciono com a criação de Deus e com os seres que Ele criou. Isso é fundamental. Conceito de ser humano criado à imagem de Deus. Bom, por fim, dessa parte cosmovisão cristã, estou controlando aqui, ó, no relógio. Por fim, dessa parte de cosmovisão cristã, tem um enredo. Nós falamos, Deus é Senhor, Ele é Criador e sustentador. O mundo é revelação, é o teatro, o palco da glória de Deus. O homem é um ser criado à sua imagem, o homo adorans, um ser religioso. E o enredo é aquilo que nós chamamos de criação, queda e redenção. Ou seja, para a visão de mundo cristã é importante que nós tenhamos essa metanarrativa. Deus criou todas as coisas. Pela desobediência humana, nós vivemos num mundo afetado pela queda. E um mundo que já foi restaurado, que está em processo de restauração, mas não foi restaurado ainda completamente. Então esse enredo é importante para que nós tenhamos também condições de interpretarmos e de termos uma visão de mundo cristã. O enredo é criação, queda e redenção. E vocês já ouviram certamente falar muito sobre isso. Terminamos aqui o nosso segundo pilar, vamos dizer assim, que é cosmovisão cristã. Estão ainda aí? Vamos lá. Aplicação. Vamos lá para a terceira fase. Falamos do problema, dualismo, solução, cosmovisão cristã e aplicação da cosmovisão cristã na dinâmica escolar. Nessas 4 áreas. Essa não é uma análise permanente, categórica, inexorável, mas essa é uma aplicação, uma reflexão a partir dessa visão de mundo cristã. Então eu pensei, como que a visão de mundo poderia ser aplicada para a dinâmica escolar no que se refere à instituição? Bom, eu fiquei sabendo que vocês vão ter um negócio muito mais completo aí que eu vi para analisar aonde que está o nível, talvez, de confessionalidade das escolas cristãs, tá? Então, vocês sigam por aí. Mas eu pensando a respeito disso, do impacto institucional da cosmovisão cristã, eu pensei que nós podemos estar como instituição em algum desses estágios. Você fala, pastor, tem outros estágios intermediários? Você pode colocar, não tem problema. Mas é só para a gente poder se situar que tipo de aplicação que a gente faz da visão de mundo cristã nas nossas instituições. Aí você vai perceber o quê? Por que isso é didático? Porque vai poder dar para você uma visão de onde você está e aonde você deve chegar. Não significa se você está num primeiro estágio, que você vai ser chamado a atenção para a vida inteira e você vai ser negligenciado. Não, é simplesmente algo para que a gente tivesse uma noção melhor para fazer um diagnóstico. Então,
Olha só, eu chamei um primeiro momento do impacto da visão de mundo cristã nas instituições de um impacto documental ou fundacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que muitas instituições cristãs, a cosmovisão cristã, ela está restrita aos seus documentos. Isso não é um mal em si. Está restrita aos seus desejos iniciais, às suas convicções primeiras, às vezes a um projeto pedagógico, mas ela ainda está restrita a uma espécie de influência apenas documental. Ou seja, essa influência ainda não é vista na instituição como um todo, ou na maneira que essa instituição funciona. Mas existe um outro tipo de impacto, que é o impacto ético-cerimonial. O que eu pensei nesse impacto ético-cerimonial? É que muitas das nossas instituições, elas são impactadas com a ética cristã, com uma gestão cristã, com relacionamentos que são regados por princípios cristãos, por instituições em que os valores cristãos eles são vividos. E até mesmo isso é aplicado na maneira, por exemplo, que um calendário escolar é visto. Nas festas, nas comemorações, na presença, por exemplo, de um capelão com uma palavra nas suas celebrações. Tá certo? Então, esse é um impacto da visão de mundo cristã do ponto de vista ético-cerimonial. Mas existe um outro impacto que é o impacto desejado. E eu acho que o nosso grande desafio hoje, talvez eu esteja errado, mas eu acho que é sair desse âmbito ético-cerimonial para nós chegarmos nesse outro âmbito, que é o âmbito propriamente educacional, em que o impacto não é só ético-moral, o impacto não é só na maneira de elaborar um calendário, as datas de um calendário escolar, mas o impacto é na própria natureza da escola, ou seja, no conteúdo, ou o impacto é no próprio currículo escolar, nas disciplinas que compõem o próprio currículo. E na metodologia utilizada para transmitir esses ensinamentos ou conteúdos. Então é isso que eu chamo do impacto educacional. É que a cosmovisão cristã, ela tem que impactar o conteúdo e a forma das disciplinas que nós ministramos. E esse é um grande desafio. Para mim, para vocês, para nós todos. Esse é um trabalho, vamos dizer assim, inédito, protagonista. É um trabalho difícil, é um trabalho desbravador. Ninguém sabe fazer isso como deveria. Nós estamos refletindo, pensando a cada momento como nós temos que pegar a cosmovisão cristã e construir um conteúdo a partir dela. Isso é uma tarefa diária. A gente está pensando em construir isso, mas a gente precisa ter essa reflexão. A gente precisa sair, olha, eu não quero ficar no âmbito documental ou ético-cerimonial. Eu quero fazer com que os meus alunos consigam perceber um determinado conteúdo que está sendo construído como um meio para mostrar alguma coisa sobre Deus. Eu quero que a visão de mundo cristã impacte o conteúdo que eu estou ministrando e também a forma que eu estou ministrando esse conteúdo, o método que eu utilizo para ministrar esse conteúdo. Então, pensei na cosmovisão cristã aplicada à nossa dinâmica escolar, no que se refere à instituição, que nós temos um grande desafio, e talvez alguns de nós estejam num estágio, no outro estágio, mas o desejado deve ser aquilo que eu chamei de estágio do ponto educacional. Certo? Segundo lugar, como que a cosmovisão cristã pode impactar a dinâmica escolar no que se refere à vida do professor?
Eu não sei se vocês estavam aqui no encontro da AXE o ano passado, no Rui Barbosa. O ano passado, né? No Rui Barbosa. Em abril. Lá, o assunto era sobre foco, né? E me chamou a atenção uma frase do reverendo Felipe Fontes, em que ele disse assim: olha, antes de nós termos o foco na instrução, nós precisamos ter o foco na adoração. Lembram disso? O foco na instrução pressupõe o foco na adoração. E então foi lançado esse livro que vocês receberam no congresso. Você educa de acordo com o que adora. E aí eu pensei, é verdade então, se nós queremos ter uma educação cristã e instituições cristãs que querem abordar conteúdos sobre a visão de mundo cristã, nós precisamos de educadores e de professores que primeiro estejam convencidos de que eles são adoradores. Adoradores no sentido de que eles vivem nesse mundo para a glória de Deus, que o objetivo deles é conhecer a Deus e que eles só vão conseguir construir um conteúdo genuinamente pensado à luz da visão de mundo cristã se eles estiverem convencidos de que eles vivem nesse mundo debaixo do senhorio de Cristo e que Ele é Senhor sobre a vida deles, sobre toda a realidade, e eles só vão conseguir produzir isso se eles analisarem o coração para perceber quem tem sido o centro da vida e quem deve ser de fato o centro da vida, para a partir daí os conteúdos serem impactados com essa visão. Entendem? Então, quando nós estamos refletindo a respeito da visão de mundo cristã aplicada à nossa vida como professores, nós temos que refletir sobre isso. Aonde que está o nosso coração? Onde que estão as nossas garantias? Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? E aí, então, tem um pouco aqui de arrependimento. Eu acho que tem um pouco que a gente precisa pensar um pouco nessa palavra, arrependimento. Fala, Deus, me perdoa pelas vezes em que eu tomei como autoridade para minha disciplina uma visão de mundo dualista, materialista, naturalista, panteísta. Me perdoa pelas vezes que o meu coração não estava preocupado em conhecer ao Senhor. Muitas vezes eu quis conhecer uma disciplina abordada de acordo com pensamentos e influxos apóstatas, mas eu não quis conhecer o Senhor. Mas o meu propósito é conhecer ao Senhor, então eu preciso me arrepender e crer que quando eu coloco Deus como o meu bem maior, quando o meu projeto é adorá-lo e viver para a sua glória, o segundo passo vai ser, eu vou começar a pensar a minha vocação como professor de maneira diferente, a minha missão como professor de maneira diferente, e eu vou começar a abordar os conteúdos e as minhas disciplinas de forma diferente. Bom, faz sentido isso? Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, se nós quisermos, diante de Deus, se nós quisermos mudar a maneira de nós ensinarmos. Bom, terceiro aspecto da aplicação da visão de mundo cristã à dinâmica escolar, agora trata no que se refere ao ensino e à aprendizagem, no que se refere à abordagem de conteúdos. Olha só, você pode ter modos de integração diversos. Eu lembro que naquele congresso, o reverendo Felipe deu um exemplo também. Ele disse, olha, às vezes a gente, dando um exemplo pessoal, né? Às vezes a gente sai de um âmbito semântico
vai melhorando a nossa integração e o nosso entendimento daquele conteúdo à luz da visão de mundo cristã, e aí a gente chega a alguma integração ética, e depois talvez a gente chegue numa integração ou numa abordagem que seja mais de conteúdo filosófico. Aí o exemplo dado foi o exemplo do sistema circulatório. E contando sobre a trajetória dele, ele diz, olha, quando eu olhava num conteúdo, trabalhando, por exemplo, sistema circulatório, então sistema circulatório é a ideia de sangue. Qual é a correspondência semântica que eu fazia? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas não é esse o tipo de abordagem desejado, mas é uma tentativa. Bom, sistema circulatório, nós vamos pensar em doação de sangue. Vamos para o segundo âmbito ético. Levar as pessoas a fazer uma conexão entre sistema circulatório e um aspecto ético, que é a doação de sangue, a preocupação com o próximo, o amor ao próximo, certo? Mas existe um outro âmbito, que esse é o âmbito, vamos dizer assim, desejado, que é um âmbito de natureza mais ampla, que foi chamado aqui de filosófico, ou um âmbito mais universal, em que eu trabalho o sistema circulatório, não mais pensando no sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não mais pensando em doação de sangue, mas eu trabalho o sistema circulatório pensando na ideia de sistema, na ideia de ordem, na ideia de uma estrutura que foi pensada para funcionar da maneira que funciona. E aí então, quando você trabalha, por exemplo, em biologia, citologia, você poderia utilizar o argumento da complexidade irredutível do design inteligente. Você poderia pensar assim que alguns sistemas eles só funcionam se eles forem entendidos e estruturados daquela forma. Ou seja, eles foram projetados para funcionar daquela forma, com aquela configuração, com aquelas partes, com aquelas peças que se interrelacionam. E se você tirar alguma estrutura, o sistema não funciona. E aí então você começa a pensar a respeito disso, de estruturas. Se você tem uma estrutura que foi pensada, que foi ordenada e que foi projetada, você tem a ideia de um design. E se você tem a ideia de um design, você tem a ideia de um designer. Então é um tipo de integração que é mais amplo, que é mais, vamos dizer assim, filosófico. Que é isso que é o nosso desejado. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Eu estava trabalhando com um conteúdo de geografia. E aí o capítulo falava sobre descobertas de novos mundos. Falava especialmente sobre... E aí normalmente quando você olha para a ideia de descobertas, a ideia de colonização, você entra para conteúdos assim muito contaminados. Por quê? Porque tem essa ideia de que a história é um palco de luta de classes e que então a história é o lugar onde o opressor vai se valer sobre o oprimido. E isso você vê em descobertas, em colonizações. Isso você tem essa abordagem, que é uma abordagem mais premente de lutas de classes. Aí eu, como cristão, como que eu vou pensar nesse conteúdo? Descoberta de um novo mundo. Não sei se para vocês é uma boa aplicação, mas eu comecei a pensar na ideia de descoberta. Na ideia de descoberta, nós somos seres criativos. E nós fomos criados para conhecer o mundo de Deus. E nós ansiamos descobrir o mundo de Deus. E quando nós descobrimos o mundo, e o anseio por descobrir o mundo de Deus, para um cristão, é o anseio por descobrir e conhecer o próprio Deus. Então eu pensei na ideia assim, por trás de um conteúdo, de uma descoberta, está uma afirmação cristã que nós vivemos para descobrir. E mais do que descobrir continentes, descobrir a própria ideia de conhecer a Deus. Não sei se é a melhor forma de se fazer isso, mas eu saio de uma ideia
de um tipo de interpretação muito mais pessimista em relação à história, e eu tento fazer alguma relação com essa ideia de descobrir novos mundos, com a ideia de um Deus que se revela e de alguém que está para conhecer o mundo, um cristão. Certo? Então, esse tipo de aplicação que eu acho que a gente pode buscar. Estou dando aqui apenas alguns exemplos que me vêm em mente. Muito bem. Em relação agora, não mais à abordagem de conteúdos, mas às metodologias utilizadas. Hoje está muito na moda o quê? Cultura maker, não é? Design Thinking, Educação 4.0, STEAM, que é aquela educação que trata do quê? De preparar o homem para o futuro, né? STEAM é ciência, tecnologia, engenharia e originalmente era matemática, aí colocaram lá no meio para artes, criatividade, certo? Então você tem isso, essa educação 4.0, uma educação que prepara o homem para o futuro, para lidar com o quê? Internet, tecnologia, inteligência artificial, é isso que está no mercado. Mas isso faz parte do espectro da cultura maker. Design Thinking, você pensar um determinado conteúdo a partir de um projeto, né? Veja, a cosmovisão cristã serve para nós avaliarmos essas metodologias educacionais, porque às vezes a gente bebe das metodologias educacionais e não avalia de maneira crítica essas metodologias educacionais. Aí eu pensando, bom, existem coisas muito úteis. Existem coisas muito úteis aqui. Uma delas, percebam como hoje você tem uma ênfase no aspecto prático, na aplicação de determinado conhecimento, fazer com que um conhecimento ele seja mais significativo, mais relevante para a vida do aluno e trabalhar a partir de uma visão de projeto. Imagino que faça, ainda mais um projeto aplicado na vida comunitária, imagino que isso ajude a consolidar e a fazer com que esse conhecimento seja muito significativo para a vida de um aluno. Então, por exemplo, quando eu penso no STEAM, nessa educação para o futuro, existem muitas coisas boas. A ideia de você preparar, de que de uma determinada forma nós vivemos um determinado tempo e nós precisamos das respostas para um determinado tempo, certo? Então existem coisas muito boas, muito positivas, essa tentativa de viver uma realidade mais concreta do conhecimento, isso é muito bom. Por outro lado, eu creio que a gente precisa pensar que todas essas metodologias, elas tendem a serem reducionistas. Que veja bem, sabe aquela coisa, às vezes a gente tem esse protagonismo do novo, especialmente do tecnológico, e aí a gente pensa assim, sabe aquela frase clássica do Renascimento, que classificou a Idade Média como a Idade das Trevas? Então a gente tem essa mentalidade. Idade das Trevas, não é que a Idade Média era a Idade das Trevas, mas foi uma pecha que o Renascimento colocou sobre a Idade Média. Hoje você tem estudos da Idade Média mostrando que a Idade Média não tem nada de Idade das Trevas. Mas o fato é que um período posterior olha o período anterior e diz, não presta. Isso é a Idade das Trevas, isso é obscurantismo. Nós não podemos ser ingênuos de pensar que todo o processo de metodologia educacional se dá no vácuo. A partir de agora, nós vivemos um novo mundo, tudo que estava para trás não presta. Olha, nós precisamos pensar numa educação mais prática. Por quê? Porque a educação tradicional, conteudista, ela é precária e agora precisamos de uma revolução da educação e das metodologias que elas sejam mais práticas. Primeiro, que metodologia educacional não vai levar ninguém para o céu, não é o Messias da vida, né? É um aspecto da vida, é uma parte da vida, e uma parte muito importante, mas é apenas uma parte. E segundo, que nós não precisamos aderir a uma cultura dessa em detrimento a uma tradição escolar, em detrimento a valorizar, por exemplo, culturas humanas, habilidades, por exemplo, de
de língua portuguesa, de literatura, e se eu tiver que lidar com um aluno e preparar esse aluno para ser um escritor, um professor de educação física, enfim. Então, a minha dica aqui é cuidado, porque existem coisas muito boas e coisas muito práticas, mas elas tendem a serem reducionistas e revolucionárias. E eu acho que não é o caminho. O caminho é utilizar daquilo que nós temos percebido de positivo e valorizarmos conteúdos, valorizarmos profundidade de reflexão, valorizarmos densidade de uma determinada de reflexão sobre um determinado conteúdo teórico. Então, a gente não precisa fazer uma coisa em detrimento da outra, né? Então, essa é a nossa tentativa de aplicação da cosmovisão cristã à avaliação de algumas metodologias educacionais. Por último, 3h28. 3h30 tem que acabar. O aluno. E aqui eu gostaria de pensar com vocês brevemente algumas questões. Muitos dos nossos problemas de aprendizagem, eles não significam necessariamente problemas de transmissão. O fato de um aluno não compreender um determinado conteúdo não significa que o conteúdo está sendo ensinado de uma maneira equivocada. Esse é um ponto. O outro ponto o fato de um aluno se comportar na escola de uma maneira hostil em relação ao professor e aos seus colegas, não significa que exista um problema temporal e corriqueiro que faça com que esse aluno se comporte dessa forma. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, é que nós precisamos olhar o nosso aluno a partir e explicar aquilo que os problemas tanto de conhecimento, de aprendizagem, quanto de comportamento, vamos pensar assim, explicarmos esses problemas de maneira transcendente. Quais são as razões pelas quais o meu aluno faz o que faz, pensa como pensa? A razão não necessariamente é uma razão temporal. Muitas vezes a razão se dá porque no coração do meu aluno coisas eternamente. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Obrigado a você. E eu estava ali de trás assim, dizendo tempo, né? Mas com o coração na mão, porque estava tão gostoso, né? E a gente vai construindo um raciocínio da forma como ele se coloca, você vai construindo, vai colocando tijolinho, né? E vai entendendo a coisa. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela paciência. Tão rica, né? Palestra desafiadora e esclarecedora também, porque a gente está em escola, está nesse dia a dia.